Olá pessoal, nós faremos agora análise do livro intitulado Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Mikhail Bakhtin e Voloshinov. Antes de mais nada, pessoal, é importante destacar que nós não vamos aqui abordar a autoria, desta obra, ou seja, se ela foi escrita de fato por Bakhtin, se foi escrita por Voloshinov ou se foi escrita por ambos. Pretendemos aqui, futuramente, fazer análise de uma obra de Broncat e Botta, que falam exatamente sobre a possível autoria, de obras que são atribuídas a Bakhtin. Então, eles fazem uma pesquisa minuciosa, dos textos escritos por Bakhtin, por Voloshinov, e também vocês devem ter percebido que não vou aqui me deter em questões de pronúncia, se é Voloshinov, se é Voloshinov, tanto faz. O importante aqui é justamente o conteúdo que se faz presente nessa obra. Então, nós não vamos aqui nos deter sobre a possível autoria, quem teria de fato escrito esta obra. Futuramente, como já falei aqui anteriormente, nós vamos analisar uma obra chamada Bakhtin Desmascarado, escrita por Jean-Paul Broncat e Botta. Uma obra muito boa que, sem dúvida, para além dessa questão da autoria, nos traz muitos conteúdos importantes que dizem respeito exatamente à própria perspectiva marxista presente nos estudos da linguagem, tá bom? Então, o nosso foco aqui, mais uma vez, não é discutir a autoria, tá bom? Bem, pessoal, a edição que eu estou utilizando aqui para essa análise é a 15ª edição da editora Ocitec, que tem o prefácio de Roman Jacobson, a apresentação de Marina Jagello e a tradução de Michel Laud e Yara Frateschi Vieira. A obra está dividida aqui em 11 capítulos. Nós vamos dedicar uma aula para cada capítulo, sendo que nesta primeira aula nós vamos abordar o prefácio, a introdução e o prólogo. Pois bem, pessoal, é Marxismo e Filosofia da Linguagem. Obviamente, um nome aqui já se destaca, analisando aqui rapidamente o próprio título da obra, que é justamente Marxismo. Essa obra ela foi escrita na década de 20, foi publicada em 1929, portanto, o marxismo já tinha se difundido pela Europa. No entanto, vale lembrar que muitos textos de Marx ainda não haviam sido publicados, como, por exemplo, a ideologia alemã e a crítica à filosofia do direito de Hegel, duas obras muito importantes para a compreensão do pensamento marxiano, ok? Então, quem já estuda Marx sabe que há uma diferença importante entre textos marxianos, um estudo marxiano e um estudo marxista. Quando a gente faz referência a estudos marxianos, a gente está fazendo referência aos textos escritos por Marx ou então por Engels. Nós sabemos que ambos desenvolveram trabalhos juntos, Então, assim, a gente tem uma contribuição dos dois, muito grande, uma amizade muito grande que durou até o fim da vida. Então, quando a gente fala em textos marxianos, em uma pesquisa marxiana, a gente está fazendo referência aos textos escritos por Marx, tá bom? Ou dessa cooperação entre ambos, Como, por exemplo, a obra A Ideologia Alemã, que foi escrita pelos dois. Agora, quando a gente fala em textos marxistas, em pensamento marxista, a gente não está fazendo referência diretamente a Marx. A gente vai ter contribuições de outros pensadores que, obviamente, partem de Marx, mas vão acrescentando também pontos fundamentais, para a compreensão da sociedade ou mesmo para a compreensão da própria linguagem. Então, essa filosofia de base marxista é uma filosofia que parte de Marx, mas não se resume a Marx. Muito do que é atribuído a Marx é atribuído de forma errônea, uma vez que o próprio Marx, já próximo do fim da vida,
fazia questão de dizer que ele não era marxista, né? Ele não se intitulava como marxista, ele não via o seu pensamento como algo que deveria ser considerado como dogmático, né? Então, pessoal, quando se fala em uma perspectiva marxista, a gente não está se referindo apenas a Marx. Parte de Marx, mas há contribuições de muitos outros pensadores, né? O próprio Antônio Gramsci, né, contribui bastante, inclusive para as pesquisas no âmbito da linguagem, né? A gente tem Antônio Gramsci no âmbito do estudo das sociedades, né? A gente vai ter as contribuições fundamentais de Georg Lukács, né? Estevan Meszaros, grandes marxistas, né? O próprio Lenin. Então, a gente não deve aqui se resumir a Marx. O que a gente tem aqui nesta obra, obviamente, tem uma influência muito grande de Marx, né? Mas não se resume a Marx. Há pontos aqui importantes, né? Pontos relevantes, que a gente pode fazer, inclusive, a referência ao próprio Antônio Gramsci, tá bom? Pois bem, analisando aqui o prefácio, né? Nós temos que esta obra foi assinada por Voloshinov em Leningrado, entre 1929 e 1930, em duas edições sob o título de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Posteriormente, esta obra foi atribuída, né, a Mikhail Bakhtin. Essa atribuição só veio ocorrer por volta da década de 60. Okay? Então, várias décadas depois é que se foi atribuída, né, a autoria desta obra a Bakhtin, que era conhecido por ter escrito uma obra sobre a perspectiva carnavalesca em Rabelais. Ao que parece, Bakhtin recusava-se a fazer concessões à fraseologia da época e a certos dogmas impostos aos autores. Então, o que a gente vai ter aqui no prefácio é uma explicação de porquê, né, o nome de Bakhtin não configurar logo na publicação dessa obra como sendo um dos autores. Então, por que ele não configurou como sendo um autor, né, na época da publicação dessa obra? Pois bem, então aqui no prefácio a gente tem algumas referências à importância de Bakhtin, né? Prefácio esse escrito, como já falei anteriormente, por Roman Jakobson. E a gente parte agora para a introdução da obra. Aqui uma rápida biografia de Bakhtin. Ele nasceu em 1895 em Oriol, numa família da velha nobreza arruinada, de um pai empregado de banco. Estudou na Universidade de Odessa, depois na Universidade de São Petersburgo, de onde saiu diplomado em História e Filosofia em 1918. Em 1920, se casou com Helena Oklovich, que foi sua fiel colaboradora durante meio século. Bakhtin pertencia a um pequeno círculo de intelectuais e de artistas. Também fazia parte desse círculo um jovem professor do Conservatório de Música de Vitebsk, que é justamente Voloshinov, e também Medvedev. Este círculo, conhecido sob o nome de Círculo de Bakhtin, foi um local onde se divulgavam ideias inovadoras numa época de muita criatividade. Em 1923, atacado de osteomielite, Bakhtin retornou a Petrogrado. Impossibilitado de trabalhar regularmente, deve ter passado por uma situação material muito difícil. Seus discípulos e admiradores, Voloshinov e Medvedev, seguiram-no a Petrogrado. Animados pelo desejo de vir ajudar financeiramente a seu mestre e, ao mesmo tempo, divulgar suas ideias, ofereceram seus nomes a fim de tornar possível a publicação de suas primeiras obras. Então, nós temos aqui mais uma vez uma referência a essa autoria, né? Eles ofereceram os nomes deles para que os textos de Bakhtin pudessem ser publicados. Uma das possíveis justificativas, né, seria o fato de Bakhtin ter recusado as modificações que eram impostas pelo editor. De caráter intransigente, ele teria preferido não publicar do que mudar uma vírgula do seu texto. Voloshinov e Medvedev se propuseram a realizar as modificações. Outros motivos poderiam ser pessoais, ligados ao caráter de Bakhtin, ao seu gosto pela máscara e pelo desdobramento, e também pela sua profunda modéstia científica. Então, pensando nessa modéstia, para ele não era tão importante assim ter o seu nome, né,
publicado como sendo autor dessas obras, né? E vai lembrar que muitos desses pontos discutidos aqui, né, sobre os possíveis motivos para algumas obras não terem sido publicadas com o nome de Bakhtin, muitos desses motivos são refutados naquela obra a qual me referi no início aqui dessa aula, né, a obra de Broncar e Botar. Voloshinov e Medvedev desapareceram nos anos 30. Nessa época, Bakhtin vivia na fronteira da Sibéria e do Cazaquistão, em Kustanai. Não se fala muito aqui do que aconteceu com Voloshinov e Medvedev, né? O próprio Medvedev ocupou vários cargos governamentais em educação, né? Isso após a Revolução Russa de 1917. Mas já no governo de Stalin, a gente vai ter muitas perseguições, né? Ele foi preso na década de 30, sob o governo de Stalin, e desapareceu logo após sua prisão. É muito provável que ele tenha sido executado em 1938. Um destino não tão diferente também teve o próprio Voloshinov, que acabou morrendo em 1936, aos 40 anos. Então, os dois acabaram morrendo cedo, né? Enquanto que Bakhtin viveu por muito mais tempo, né? Então, quando a autoria dessas obras foi atribuída a Bakhtin, tanto Medvedev como Voloshinov não eram mais vivos. Pois bem, no que diz respeito à obra, né, Marxismo e Filosofia da Linguagem, a gente tem aqui presentes as convicções marxistas de Bakhtin. Então, o livro ele é marxista do começo ao fim. É exposta aqui a abordagem marxista da filosofia da linguagem, sendo o signo e a enunciação de natureza social, em que medida a linguagem determina a consciência, a atividade mental, em que medida a ideologia determina a linguagem. Então vejam só, parte-se da ideologia para determinar a linguagem, e a linguagem, por sua vez, determinaria a consciência, né, a atividade mental. Em outras palavras, o que a gente tem aqui, o ponto de partida seria justamente a própria ideologia. Então, da ideologia para se chegar à atividade mental, né, à atividade consciente. E essa língua, ela seria uma superestrutura? Percebam que nesta obra é feita referência à possível superestrutura, né? Quem estuda aqui Marx já sabe que há uma perspectiva da infraestrutura e da superestrutura, né? Marx parte do modo de produção, né, das relações de produção, para se estudar os aspectos que se fazem presentes na superestrutura. Então, a infraestrutura ela seria composta pelas relações de produção, né? As relações de produção, como o homem produz a sua própria existência, né? Uma existência material, e essa forma pela qual o homem produz a sua própria existência vai ser determinante, né, para a superestrutura. Na superestrutura nós teríamos como, por exemplo, a educação, religião, a justiça, né? Então, compreender a educação, compreender a própria religião, né? Para você compreender a religião, você deve partir da infraestrutura, deve partir das relações de produção, né, do modo de produção, para compreender a religião de uma determinada sociedade. Então, os aspectos materiais, né, a produção material, ela vai ser determinante para você compreender a superestrutura. A língua, ela faria parte da superestrutura. Consequentemente, para compreender a língua, é necessário, primeiramente, a gente compreender o modo de produção de uma sociedade, né? Como o homem produz a sua própria existência, porque o homem, diferentemente dos demais animais, né, ele produz a sua própria existência. Os demais animais se adequam à natureza, né? Eles não modificam a natureza, eles adequam a natureza, né? Se adequam à natureza para existir, né? O homem não, o homem ele adequa a natureza à sua própria existência, ele produz a sua própria existência. O homem não nasce homem, ele vai se produzindo, ele vai se formando homem. Ele se forma homem, né, no seu contato com a natureza, modificando a natureza, né? Então, a produção do homem, essa produção material que garante a sua existência, vai ser determinante para você compreender a superestrutura. Então,
A língua, ela seria uma superestrutura? Ela faria parte da superestrutura? A língua, para Saussure, é um fato social, cuja existência se funda nas necessidades da comunicação. Então, a língua seria aqui um objeto abstrato, um objeto ideal, que se estuda como sendo um sistema sincrônico homogêneo, rejeitando, portanto, as suas manifestações, justamente a fala, seria a manifestação concreta da língua, seria a fala. E nós já estudamos isso, essas dicotomias saussurianas, língua e fala. A língua seria o aspecto abstrato e a fala seria o aspecto concreto. Então, enquanto que em Saussure nós temos a valorização da língua, desse objeto abstrato, em Bakhtin a gente vai ter justamente o contrário, a valorização da fala, a materialização, a enunciação. E diferentemente de Saussure, para Bakhtin, a fala, a enunciação tem uma natureza social e não individual. A fala está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais. Então, se a fala é o motor das transformações linguísticas, ela não diz respeito aos indivíduos. A fala é a arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios. Os conflitos da língua refletem os conflitos de classe no interior mesmo do sistema. Então, pessoal, é como se nós pudéssemos perceber aqui, essa luta de classes, o conflito de classes, que é justamente o responsável pela própria transformação, pela própria mudança. É como se a gente visse esses conflitos sendo materializados na fala. Todo signo é ideológico. A ideologia é um reflexo das estruturas sociais. Assim, toda modificação da ideologia encadeia uma modificação da língua. Então, nós vimos aqui, que a ideologia determina a linguagem e a linguagem vai determinar a consciência, a atividade mental. Então, parte-se primeiramente da ideologia. E essa ideologia é o reflexo das estruturas sociais. Então, o que seria aqui a superestrutura é justamente a ideologia. A ideologia, ela reflete essa luta de classes, ela reflete o próprio modo de produção de uma determinada sociedade. O signo aqui, ele não é visto como sendo algo inerte, algo acabado. Ele é visto como algo dialético, dinâmico, vivo, uma vez, pessoal, que ele vai refletir as mudanças que ocorrem na sociedade. E nessa perspectiva marxista, a gente vai ter uma perspectiva de constante transformação, de constante mudança. Nada é imutável. Então, isso é justamente uma característica do pensamento dialético, essa eterna mudança, eterna transformação. Se a sociedade vai mudando, se há mudanças no próprio modo de produção, consequentemente, essas mudanças vão se refletir onde, pessoal? Vão se refletir na própria ideologia, vão se refletir, consequentemente, no signo. Então, o signo aqui, ele é visto nessa perspectiva dialética. O signo é dinâmico, ele é vivo. Então, Bakhtin acaba aqui atacando a perspectiva sincrônica de Saussure. Saussure via a língua numa perspectiva sincrônica. Em um determinado momento, estudava-se a língua em seu aspecto social, mas nessa perspectiva imutável, nessa perspectiva que não é histórica, mas sim sincrônica. E Bakhtin vai mostrar que isso é impossível. É impossível você estudar a língua tomando por base um momento sincrônico. Por quê? Porque em tese, não existiria sincronia, uma vez que as mudanças são constantes. Não tem como você dizer que a língua é assim, até porque assim que você termina de falar que ela é assim, ela já é de outra forma. Então não é possível aqui, não é possível captar esse momento sincrônico. A principal falha, que é a principal crítica de Bakhtin a Saussure, diz respeito justamente a esse sistema de oposição língua e fala, sincronia, diacronia. O sistema sincrônico é uma ficção. Em nenhum momento o sistema está realmente em equilíbrio, e isto todos os linguistas admitem.
E é óbvio, pessoal, se você parte de uma perspectiva marxista, você vai de encontro, né? Ou seja, você é contra essa ideia de imutabilidade, essa ideia de signo inerte, né? Que não sofre mudanças, ok? A forma linguística é sempre percebida como um signo mutável. O signo é, por natureza, vivo e móvel, plurivalente. A classe dominante tem interesse em torná-lo monovalente, né? Então, é do interesse aqui da classe dominante, da burguesia, né? Essa perspectiva da imutabilidade. Não é à toa que nós costumamos fazer referência à burguesia como sendo uma classe conservadora, né? Então, essas propostas de mudanças, essas propostas de transformações, né? Elas vão de encontro ao que a burguesia prega, né? Que é justamente o aspecto conservador, a imutabilidade. O engraçado, pessoal, é que a própria burguesia já foi uma classe revolucionária, né? Se a gente pensar aqui na Revolução Francesa, né? A burguesia ela foi uma classe revolucionária. No entanto, uma vez ocupando o poder, né? Ela parte a defender aqui a conservação. Bakhtin coloca em evidência a inadequação de todos os procedimentos de análise linguística, fonéticos, morfológicos e sintáticos, para dar conta da enunciação completa, seja ela uma palavra, uma frase ou uma sequência de frases. A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a unidade de base da língua. Trata-se de discurso interior, diálogo consigo mesmo ou exterior. Ela é de natureza social, portanto, ideológica. Então vejam que a gente acaba tendo aqui a enunciação como unidade de base da língua. Então estuda-se a língua por meio da enunciação. E estudar a enunciação, que seria, por exemplo, que a própria fala em Saussure, né, é estudar a enunciação numa perspectiva social, né? Ela se faz presente em um contexto social. Então, enquanto que a fala para Saussure ela é individual, a enunciação aqui, né, a materialização, né, da linguagem, ela deve ser vista nessa perspectiva social, já que cada locutor tem um horizonte social. Há sempre um interlocutor, ao menos potencial. A filosofia marxista da linguagem deve colocar como base de sua doutrina a enunciação, como realidade da língua e como estrutura socio-ideológica. O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados. Todo signo é ideológico. Os sistemas semióticos, ou seja, os sistemas que geram significado, né, servem para exprimir a ideologia. A gente pode ter, por exemplo, as esculturas, as pinturas, né, são sistemas semióticos. Na pintura, na escultura, na música, a gente vê também, né, a expressão de uma ideologia. E quando a gente tem variações nas relações sociais, essas variações se fazem presentes também na ideologia. Consequentemente, né, as esculturas, as pinturas vão expressar as mudanças que ocorrem nas relações sociais. O psiquismo e a ideologia estão em interação dialética constante. Eles têm como terreno comum o signo ideológico. O signo ideológico vive graças à sua realização no psiquismo. E, reciprocamente, a realização psíquica vive do suporte ideológico. Então, quando a gente pensa utilizando o que, pessoal? Utilizando o signo, né? Só que esse signo ele é ideológico. A gente pensa utilizando a linguagem, né? Só que essa linguagem que a gente utiliza para pensar, ela é ideológica. Ela sofre os impactos das relações sociais, né? Então, a forma como a gente pensa é determinada também pelas relações sociais. E se o pensamento burguês é predominante nessas relações sociais, isso acaba se refletindo também na ideologia, consequentemente, vai se refletir na nossa forma de pensar. A palavra, para Bakhtin, veicula de maneira privilegiada a ideologia. A ideologia é uma superestrutura. As transformações sociais de base refletem-se na ideologia. E como é que essa ideologia chega até nós?
por meio da língua, né, pessoal? Então, a língua é como se fosse o veículo que leva essa ideologia até nós. A palavra serve como indicador das mudanças. Bakhtin afirma jamais que a língua é uma superestrutura no sentido estrito. A base e a superestrutura estão sempre em interação. Então, por que Bakhtin não vê aqui a língua como uma superestrutura em sentido estrito, ou seja, como algo que apenas está sendo determinado? Porque essa base, ela também sofre influências da própria língua. Ou seja, pessoal, em Bakhtin a gente não vê aqui a ideologia que se manifesta na palavra, né? Que é veiculada pela língua, a gente não vê essa língua como sendo algo inerte, como sendo algo apenas determinado pela infraestrutura. Essa língua, ela também contribui para mudanças na própria base. Bakhtin define a língua como expressão das relações e lutas sociais, veiculando e sofrendo o efeito desta luta. Ou seja, a língua, ela também contribui para as mudanças que ocorrem na base. Logo, eu não poderia ver a língua, né, em um sentido estrito como sendo uma superestrutura, como sendo algo que apenas é determinado pela infraestrutura. A língua, ela serve como instrumento e como material dessa luta que ocorre nas relações sociais. Pois bem, pessoal, essa aqui é a parte mais relevante que a gente encontra na introdução e já nos apresenta, né, ao ponto central que é discutido nessa obra. Na próxima aula, nós vamos abordar o capítulo 1, Estudo das Ideologias e Filosofia da Linguagem. Bons estudos a todos e até a próxima.